Olá, meninos e meninas! Agora iremos iniciar a nossa segunda aula de questão comentada da disciplina de Lógica de Programação e Algoritmos, tá? Nós temos aqui a nossa primeira questão. Faça um algoritmo do tipo descrição narrativa para calcular a soma de dois números. Como isso seria resolvido? Passo 1. Receba dois números. Passo 2. Calcular a soma de dois números. Passo 3. Mostrar o resultado da soma. Percebam que tem uma ordem dos fatos, certo? É como se você estivesse realmente descrevendo o passo a passo de como resolver aquela situação. Segunda questão. Faça um fluxograma para o algoritmo calcular a soma de dois números. O que é um fluxograma? É uma representação gráfica do seu algoritmo, como vocês podem observar bem aqui, certo? Nós temos o início, os elementos que eu vou utilizar, no caso número 1 e número 2, que estão sendo representados por N1 e N2. Aqui nós vamos ter a operação da soma, certo? Vai somar N1 e N2. Esta soma vai ser guardada em S, que é a variável que eu utilizei para ser a soma, certo? Aqui vai ser mostrado o resultado desta soma e fim do algoritmo. Percebam que cada elemento desse faz uma operação diferente, certo? Todos os elementos de um fluxograma têm uma finalidade. Questão 3. Faça um algoritmo do tipo pseudocódigo para somar dois números. Pseudocódigo, a gente já viu, é um tipo bem semelhante a uma linguagem realmente de programação, certo? Esta é a vantagem dele, como vocês já sabem, porque como ele já é bem semelhante a uma linguagem de programação, seria bem mais fácil transferir do algoritmo para esta linguagem determinada. Então, aqui nós vamos fazer um pseudocódigo de soma de dois números. Primeiro, nós temos a inicialização do algoritmo, a declaração, com a palavra-chave declare, N1, N2 e S. Essas três aqui são variáveis que eu declarei, certo? N1 é o número 1, N2 é o número 2 e S é a soma. Todos os três vão ser do tipo numérico, certo? E aqui eu utilizei o comando escreva para que o usuário saiba o que fazer. No caso, agora ele vai digitar dois números. E o leia, que é um comando, ele vai servir para ler os dados que o usuário vai digitar. No caso, ele vai digitar dois números, então o programa vai ler dois números, certo? No caso, vai ser N1 e N2. Em seguida, temos a operação da soma. Vai somar N1 mais N2 e vai guardar este resultado da operação na variável S, que a variável S simboliza a soma, certo? E no final aqui nós temos o comando escreva para informar o resultado ao usuário. No caso, vamos escrever uma frase aqui, A soma dos dois números é, para que o usuário saiba o que é aquele resultado. Então, vai aparecer na sua tela a soma dos dois números é, e o S aqui na frente vai servir para apresentar o conteúdo desta soma, certo? E aqui nós temos o fim do algoritmo para simbolizar que o algoritmo terminou. Quarta questão. Declare uma variável chamada idade do tipo inteiro. Como fazemos isso? Vocês já aprenderam com a variável, um espaço que está reservado na memória, que dependendo do tipo vai ser um pedacinho ou um pedação, certo? Então aqui nós temos uma variável chamada de idade, porque eu que determinei que o nome dessa variável seria idade e ela vai ser do tipo inteiro. Então, em algoritmos, fazemos desta forma. Quinta questão. Declare uma variável chamada peso do tipo real. Então, aqui foi declarada a variável do tipo real e ela se chama peso, certo? Vocês já sabem que os dados do tipo real são aqueles números que têm casas decimais, Aqueles que têm vírgula. Questão 6. Atribua o valor 4 à variável idade. Como fazemos atribuições em algoritmos? Utilizamos este símbolo aqui, certo? Que é o símbolo da setinha.
No caso aqui do exemplo, está sendo atribuído o valor 4 à variável idade, certo? No caso, eu estou guardando o valor 4 dentro da variável idade. Questão 7. Atribua o valor 48,5 à variável peso. Em programação, nós não utilizamos a vírgula, nós utilizamos o ponto, certo? Então, 48,5 vai ser colocado dentro da variável peso, certo? Porque eu vou atribuir este valor à variável peso. Nós temos agora a questão 8, onde peça para o usuário entrar com os dados peso e idade. Eu coloquei essa frase aqui, escreva, digite sua idade, só para que o usuário saiba o que é que ele tem que fazer, certo? Então, o usuário vai lá e digita sua idade. E o programa vai ler este dado através do comando leia, certo? Da mesma forma aqui para a variável peso. O usuário vai lá e digita o seu peso e através do comando leia, o programa vai ler este dado que o usuário digitou. Questão 9. Apresente a frase seja bem-vindo na tela. Como a gente faz para exibir dados na tela? Através do comando escreva. É ele que vai imprimir esses dados na sua tela, certo? No caso, quando eu falo tela, significa que vai ser naquela tela preta do seu programa que você está utilizando para executar o seu código, certo? Então, aqui, através do comando escreva, eu vou exibir esta frase para que o usuário possa visualizar. E finalmente a questão 10, onde eu quero que você apresente na tela os dados que o usuário digitou. Quais foram esses dados? Nas questões anteriores, nós vimos que os dados que ele digitou foram idade e peso. Então, como seria apresentado na tela? Aqui eu coloquei para o usuário digitar, certo? Mas só para que vocês possam observar melhor como isso é feito. Mas aqui eu poderia colocar só o comando escreva e o resultado na tela, certo? Mas aqui eu coloquei assim para que vocês possam observar melhor. Então, como foi feito? Utilizei o comando escreva, digite sua idade. Então, agora o usuário sabe que é para digitar a sua idade no prompt de comando. Através do comando leia, o programa vai ler esse dado que o usuário digitou. Então, agora, através do comando escreva, ele vai mostrar quem é a idade, qual é a idade que o usuário digitou. E mostrar uma frase, né, para ficar mais bonito e organizado. Então, vai mostrar na tela sua idade e a idade que ele digitou. E aqui, mais embaixo, temos o comando escreva, pedindo para o usuário digitar o seu peso. Ele digita lá o peso dele e através do comando leia, o programa vai ler este dado, certo? E através aqui do outro comando escreva, vou exibir esta frase, seu peso e o peso que o usuário digitou. Por quê? Porque este valor foi armazenado na variável peso, tá certo? Então, gente, por hoje é só e até a próxima aula.